O Ano da Leitura Mágica, de Nina Sankovic. Essa é a dose de leitura que eu trago para você hoje, nesse início de semana e nesse início de ano. Essa é uma leitura muito inspiradora. A Nina, ela escreveu esse livro falando da história dela. Logo após a morte da irmã, ela entrou num luto muito profundo. E ela encontrou nos livros e na literatura uma forma de sair desse lugar de tristeza, desse lugar de sofrimento causado pela perda da irmã. E aí o que ela faz? Ela decide que vai ler um livro por dia durante um ano. E olha só, a gente sempre reclama, né? Muita gente reclama de que não tem tempo para ler, que enfim. E a Nina A Nina é uma mãe de 4 filhos, tem um marido, tem casa para cuidar, aqueles afazeres domésticos todos, mas ela determina que ela iria ler um livro por dia. E ela cria as condições para isso, que é o que a gente precisa fazer muitas vezes, né? Criar a condição para que a gente tenha um espaço, um tempo de leitura durante o dia. É como diz o Daniel Pennac, tempo para ler é como tempo para amar, é sempre um tempo roubado. Então, a Nina consegue essa proeza ali de ler um livro por dia e todo o planejamento dela, a forma como ela vai conduzindo esse ano de leitura, talvez sirva de inspiração. Talvez algumas coisas que ela faz também possa dar ideias para que a gente possa colocar em prática também. Por exemplo, uma das coisas que ela fazia é que ela lia as 10 primeiras páginas de um livro. E se ela não se sentisse fisgada por aquele livro já no início, ela abandonava aquela leitura e partia para outra. Então isso é muito interessante, pode servir de dica para você. Mas o mais legal desse livro é a forma como a Nina escreve, uma escrita muito sensível, e a cada livro, a cada leitura, ela compartilha com a gente doses, pérolas daqueles livros que ela está lendo, e esse processo de leitura ao longo do ano vai ajudando ela a sair do luto, vai ajudando ela a entender e aceitar a morte. E também vai dando pistas de como viver a vida. Então é muito profundo, é um livro para a gente ir degustando bem lentamente, apesar de que é uma leitura assim muito fácil, dá para fazer em 2 dias ou um dia, se você se inspirar aqui pela proposta dela, que leu ao longo de um ano, um livro por dia. E eu separei muitos trechos, dá para ver aqui, né, como eu gostei desse livro. Realmente, para começar o ano foi uma leitura assim bem acertada, porque também, para mim, pessoalmente, foi muito marcante, foi muito bom, né, de ler, porque eu também tenho dificuldades em lidar com a morte, assim como muita gente tem. E as doses de sabedoria que a Nina vai, ao longo das leituras dela, ela vai despertando, vai aprendendo com os personagens, vai aprendendo com o autor e vai compartilhando isso com a gente. Então, ela nos ajuda também nesse entendimento da perda, no entendimento da morte e na compreensão da vida também. Então, vou ler, ao longo da semana e ao longo do ano todo, eu vou compartilhar várias doses desse livro. E aqui eu quero compartilhar com vocês um trechinho, onde ela diz assim: eu estava me saindo bem. Estava criando ordem, seguindo as lições aprendidas nos livros nos quais mergulhava dia após dia. Meu ano de leituras mágicas estava provando ser um fim adequado para minha avassaladora dor e um início sólido para o restante da minha vida.
Então eu poderia ficar horas aqui só falando e compartilhando doses com vocês desse livro. Só mais uma então para fechar aqui. Um ano de livros. Por mais complicados que alguns aspectos de minha vida tenham se tornado, o transporte, a cozinha, a lavagem das roupas, ler meu livro diário foi sempre uma felicidade. Não fiquei doente nem um dia durante todo o meu ano de leituras. Banhada em prazer, eu estava imune às doenças. Pessoas que não me conheciam bem me disseram que eu abandonaria os livros assim que o ano começasse a exigir. Eu estava completamente absorta no prazer da leitura. Então, fica aí essa dose de leitura para você nesse início de ano, nesse início de semana, e ao longo dos próximos dias eu vou compartilhar algumas doses aqui do livro da Nina, O Ano da Leitura Mágica. Até a próxima dose!